Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de dezembro de 2017. Vac merece perdão ou deve ter a carreira na TV encerrada? Há uma linha tênue entre ser racista e se mostrar racista. Não é crime não gostar de negros, mas desrespeitá-los direta ou indiretamente, sim. Além da punição criminal, prevista em lei no artigo 140 do Código Penal, há a questão ética, ainda mais quando quem discrimina é uma pessoa pública e, pior, um âncora de telejornal. William Vac pode, hipoteticamente, assim como qualquer pessoa, ser adepto do racismo enquanto ideologia. Contudo, é inaceitável que o verbalize diante de uma câmera de TV. Ao usar o termo "isso é coisa de preto" no vídeo vazado e viralizado, ele foi não apenas imprudente como ingênuo. Há precedentes que deixaram uma lição: uma câmera nunca está desligada, há sempre alguém gravando. Quem não se lembra do episódio com o então ministro da Fazenda Rubens Recupero em 1994? Ele se preparava para dar entrevista ao vivo no Jornal Nacional quando comentou com o entrevistador Carlos Monforte: "Eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim, esconde." A indiscrição não foi ouvida apenas pelos técnicos que estavam no estúdio. Muitos telespectadores de antena parabólica captaram a imagem. Houve repercussão imediata. 3 dias depois da gafe transformada em escândalo, Recupero se afastou do governo Itamar Franco. William Vac caiu na mesma armadilha, achou que estava fora do ar e fez o deboche racista. Deu no que deu. A Globo ainda nem resolveu um caso ruidoso recente: o afastamento do ator José Maia, acusado de assediar uma figurinista durante a novela A Lei do Amor, e agora precisa resolver o futuro de um de seus principais jornalistas. A chance de Vac reassumir a bancada do Jornal da Globo é mínima. Nos últimos anos, a emissora promoveu campanhas internas para evitar qualquer tipo de discriminação e o bullying entre seus milhares de funcionários. Pegaria muito mal a empresa perdoar um âncora considerado racista. De outro lado, uma punição mais severa, tirá-lo definitivamente do GP até rescindir o contrato, abre um precedente. E se começarem a surgir vídeos comprometedores de outros apresentadores, a Globo terá que demitir todos eles. Em mais de 40 anos de profissão, William Vac enfrentou várias situações de perigo extremo, como quando foi sequestrado por soldados do ditador iraquiano Saddam Hussein. Mas nenhuma rajada de fuzil ou estilhaço de granada causaram tanto estrago em sua vida e carreira quanto um comentário de poucos segundos contra um motorista anônimo que buzinava insistentemente. Décadas de jornalismo competente, várias vezes premiado, agora são implodidas por uma falha moral que afeta a dignidade dos negros, a ética jornalística, as normas da Globo e o politicamente correto. O saudoso escritor jornalista Caio Fernando Abreu disse: "As pessoas falam coisas, e por trás do que falam há o que sentem, e por trás do que sentem há o que são, e nem sempre se mostra." William Vac falou demais, e todo excesso cobra um preço alto. Às vezes, altíssimo. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Espírito Simeão analisa o tema: "Quantas vezes perdoarei a um meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração." Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida, e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento:
Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem a apagar as tuas faltas? No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra como Jesus agiu para esclarecer aos apóstolos sobre a necessidade do perdão nos problemas do dia a dia. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou-o, dizendo: mas, para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa. E que fazer, na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal ou trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e o pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e, a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe, calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas de até 70 vezes 7. Daí por diante, o Mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou, em todas as ocasiões, o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Crônica do Amanhecer, de 15 de dezembro de 2017, por Feijão.